Boletim Coppola. Sejam muito bem-vindos a mais um Boletim Coppola sobre a criminalidade no Brasil. Há exatamente uma semana, nosso editorial endereçou o tratamento VIP que o STF tem dado ao crime organizado do Rio de Janeiro, ao restringir cada vez mais a liberdade e a autonomia da Polícia Fluminense no combate aos grupos narcoterroristas que dominam os morros cariocas. Sucessivas decisões tiraram dos policiais prerrogativas como sobrevoar comunidades de helicóptero, realizar buscas e apreensões no período noturno e manter sigilo sobre as estratégias e sobre os protocolos de enfrentamento a essas gangues paramilitares que tiranizam a população vulnerável, honesta e trabalhadora. Conforme relatos da Polícia Militar do Estado, as novas exigências, burocracias e limitações operacionais impostas pelo Supremo têm fortalecido facções locais e estimulado o retorno e até a migração de líderes criminosos de outras regiões do país para nossa cidade maravilhosa, que está cada vez mais atraente para a marginalidade. Dessa vez, para variar um pouco, nós vamos dar uma olhada numa estatística mais animadora para a segurança pública. Números que, por algum motivo, têm sido divulgados com notável timidez pela grande imprensa e noticiados sem muito alarde. Nós estamos falando da queda drástica no total de mortes violentas intencionais nos últimos 3 anos. Uma redução expressiva nos homicídios em território nacional que, coincidentemente, se deu desde que o novo governo federal tomou posse em 2019. Vamos aos fatos. Segundo o portal noticioso do maior grupo de comunicação do país, em outubro de 2019, o primeiro ano do governo recém-eleito, o G1 noticiou o seguinte em referência aos 8 primeiros meses daquele ano. Aspas. Em 8 meses, assassinatos no Brasil caem 22%. Todos os estados registraram uma redução nos crimes. Ferramenta criada pelo G1 acompanha as mortes violentas mês a mês. Mas vamos ver como terminou esse primeiro ano do governo nesse quesito, segundo o mesmo veículo. Aspas. Número de assassinatos cai 19% no Brasil em 2019 e é o menor da série histórica. O país teve 41.635 vítimas de crimes violentos no ano passado. Trata-se do menor número desde 2007, ano em que o Fórum Brasileiro de Segurança Pública passou a coletar os dados. Agora, intencionalmente, mas de boa fé, eu vou dar uma pulada estratégica nos dados de 2020, ano em que, segundo o atual presidente do STF, a Covid se transformou em habeas corpus. Então, não se preocupe, nós vamos avançar para 2021, mas o que é de 2020 está muito bem guardado. Em fevereiro desse ano, o G1 publicou a seguinte manchete, aspas, número de assassinatos cai 7% no Brasil em 2021 e é o menor da série histórica. O país teve 41.100 mortes violentas no ano passado. Aqui cabe uma ressalva muito importante. Triste do país que celebra 41.000 mortes violentas no ano como se fosse uma boa notícia. Isso dá 112 mortes violentas por dia. Para efeito de comparação, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky divulgou que diariamente de 60 a 100 soldados do seu país morrem na guerra com a Rússia. Pois é, o crime no Brasil mata mais que o Putin na Ucrânia. Feita essa necessária consideração, pelo menos agora, os números da violência estão melhorando. Vejam como foi o último ano do PT no poder, lá em 2016, ainda de acordo com o mesmo G1. Aspas. Brasil registra o maior número de assassinatos da história em 2016. 7 pessoas foram mortas por hora no país. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, foram registradas 61.619 mortes violentas, o que equivale ao número de mortes provocadas pela bomba atômica em Nagasaki, no Japão. De novo, é preciso reconhecer que trata-se de uma vitória com sabor de derrota. A gente sai de mais de 7 assassinatos por hora, sob Dilma e Temer em 2016, e vai para mais de 4 assassinatos por hora no fechamento de 2021. Ainda assim, a gente está falando de uma redução nominal de 20.500 mortes violentas, não é pouca coisa, são 56 vidas poupadas por dia. E uma boa notícia é que a tendência segue também agora em 2022. Mais uma vez, vamos embora recorrer aos colegas do G1. Aspas. Assassinatos no Brasil têm queda nos primeiros 3 meses de 2022. O país teve 10.200 mortes violentas no primeiro trimestre do ano, contra 10.800 no mesmo período do ano passado, uma redução proporcional de 5,5%.
queda segue tendência de 2021. Nesse mesmo período, o triênio de 2019, 2020 e 2021 disparou o número de registro de novas armas particulares, nada menos que 1 milhão de armas, um aumento de 78% em relação a 2018. Aparentemente, mais armas legalizadas nas ruas, especialmente na mão de proprietários rurais, de servidores civis e de CACs, não significam um aumento da violência como a esquerda e como a imprensa militante alardeavam. Lula tem insultado o presidente da República chamando-o de troglodita e acusando de gostar de armas, não de livros. Logo Lula, que até outro dia se gabava de não cultivar o bom hábito da leitura. Mas, de qualquer forma, parece que o apreço de Bolsonaro pelas armas de fogo, ou melhor, pela garantia do direito fundamental de defesa, tem dado frutos. Como nós já vimos em relação ao último ano do PT no poder, o número de mortes violentas intencionais já caiu 1/3, 33%. Isso porque armas, nas mãos corretas, salvam e previnem o crime. Não à toa, a antiga revista Veja publicou essa matéria em dezembro do ano passado. Aspas, governo Bolsonaro registra queda histórica de invasão de fazendas, política de incentivo às armas, titulação de terras de assentados e corte de dinheiro para ONGs ligadas a movimentos neutralizaram o sem terra. Olha só a imprensa forçada a reconhecer o óbvio. Mais armas legalizadas na mão dos cidadãos do campo se traduziram em maior respeito à propriedade privada e, consequentemente, menos crimes. Segundo o INCRA, houve registro de apenas 24 invasões nos 3 primeiros anos do novo governo. Para efeito de comparação, nos 8 anos de governo FHC, os sem terra invadiram 2.400 fazendas e nos 13 anos de governo lulopetista foram mais de 2.900 invasões. Parece que o tal troglodita que gosta de arma está tornando o país mais seguro do que os corruptos que fingem ler livros. E lembra que eu falei que faltavam os dados das mortes violentas em 2020 para a gente analisar? Os números de mortes violentas intencionais em 2020, primeiro ano da pandemia da Covid. Diz o G1, Brasil tem aumento de 5% nos assassinatos em 2020, ano marcado pela pandemia do novo coronavírus. Alta é puxada pela região Nordeste. O país registra um aumento nos crimes violentos após 2 anos consecutivos de queda. Mesmo com o isolamento social, mais da metade dos estados registra alta nos indicadores. Por que num país com menos gente circulando, os homicídios cresceram? Olha, alguns fatores contribuíram. Primeiro, a inabilidade política do governo do PT lá no Ceará e o seu descaso com a corporação militar, que resultou em uma lamentável greve policial e que escalou a violência naquele estado. Segundo, a interferência do STF em operações policiais, criando exigências burocráticas e restringindo o alcance de ações de policiamento ostensivo em comunidades dominadas pelo crime organizado. E, principalmente, o terceiro fator, a soltura em massa de criminosos em razão da pandemia, uma medida irresponsável das autoridades judiciais que catalisou conflitos armados entre facções rivais. Não à toa, o próprio ministro Luiz Fux, do STF, fez uma dura crítica a esse desencarceramento em massa ao publicar no jornal O Estado de São Paulo, já em abril de 2020, um artigo com o seguinte título, aspas, coronavírus não é habeas corpus. Dose de recomendações humanitárias não pode ser remédio que mate a sociedade e seus valores. Parece que os últimos anos nos mostraram o óbvio ululante. Soltar bandidos aumenta a criminalidade e garantir para a população o direito à legítima defesa diminui o crime. E mesmo assim, há quem insista contra os fatos. Muito obrigado, não percam a esperança no Brasil e fiquem com Deus. Realização Jovem Pan News.